um cliente me chamou e me passou a seguinte informação: está queimando um monte de resistência no meu chuveiro e o disjuntor não desarma. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Exatamente o que nós estamos vendo aqui que estava no padrão dele. É claro que aqui eu coloquei os dois principais disjuntores, tá? O geral e o do chuveiro. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu fui à casa do cliente, eu fui lá verificar o que estava acontecendo. Ele me passou que estava queimando a terceira resistência em 15 dias. E eu até pensei que poderia ser a falta de água, né, no sistema, que faz queimar a resistência com muita frequência. Quem mora em região alta, em que a água falta com muita frequência, a possibilidade de quebrar a resistência é bem maior. Então eu pensei que poderia estar acontecendo isso. Quando eu cheguei no quadro geral da pessoa, essa foi a cena que eu vi, tá? Partindo do princípio que eu trabalho sempre com a organização de disjuntores no quadro geral, de acordo com a sugestão da norma, claro que eu ia pensar sempre, né, que estaria errado ou errada, né, essa organização, que esse aqui é o do chuveiro e que esse aqui fosse o geral, tá? Então, eu até comentei com ele: nossa, o seu chuveiro, o seu disjuntor do chuveiro, ele está dentro do que pede a sua carga, tá? A sua carga pede aí um disjuntor de 30, 31, então você tem 32 aqui, está no limite, mas era para desarmar em caso de problema no chuveiro. No quadro dele, não tem aquilo que normalmente a gente coloca, né, os profissionais da eletricidade colocam, que são adesivos, né, dizendo assim, por exemplo, ó, disjuntor do chuveiro, disjuntor da máquina de lavar, disjuntor da torneira, disjuntor da cozinha, não tinha essa informação. Estava lá o quadro, colocaram o quadro e ou colocaram as etiquetas e caíram, ou não colocaram as etiquetas. Pelo que eu vi, não foi colocada a etiqueta, porque quando ela cai, normalmente aonde tinha a cola da etiqueta fica cheio de terra, né, um pozinho. Então, eu fui fazer um teste, né? Eu fui lá no chuveiro, medi a tensão que chegava lá, 220 volts, e pedi para ele desligar para mim e ligar 2 vezes o disjuntor do chuveiro. E estou lá no chuveiro. Falei: liga para mim, ligou. Aí deu 220, desliga, desligou, aí sumiu tudo. Liga mais uma vez, ligou, liga, desliga, desligou, tá? Deixa desligado. Quando eu cheguei no quadro geral, o disjuntor que estava desligado era esse aqui. Ou seja, um disjuntor de 50 amperes. Eu falei com ele: mas peraí, esse disjuntor aqui não é o geral? Ele falou: não, esse disjuntor é do chuveiro. Eu falei: como assim do chuveiro? E esse aqui, o que é? Ah, não, isso aqui é o geral. Aí eu falei com ele: olha, nós vamos começar a corrigir algumas coisas nesse exato momento. Em hipótese alguma, nunca o disjuntor geral pode ser menor do que o disjuntor do chuveiro. Isso considerando que o do chuveiro seja o maior depois do geral. Segundo, a concepção de organização aqui, que eu acreditava que esse aqui fosse o do chuveiro, só que no lugar que está esse aqui deveria estar o geral, que deveria ser de 50. O seu chuveiro 32, 40 estaria 32, 35, 40 estaria bom para desativar se o problema é um problema no circuito, tá?
Aí eu comentei com ele e falei, vamos fazer o seguinte, já que eu estou aqui, tá? Vamos inverter isso aqui. Eu vou jogar esse aqui que não está desarmando por geral. Como é que foi que eu fiz? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Coloquei o 50 por geral e o 32 para o chuveiro. Eu falei com ele que a partir desse momento não tem por que o chuveiro não desligar, tá? O porquê exatamente que eu resolvi fazer esse vídeo para os participantes do canal? Eu estou fazendo esse vídeo para deixar uma informação muito clara. O disjuntor geral do quadro elétrico, lá do seu quadro elétrico dentro da casa, ele representa a soma, dentro de cálculo de carga e demanda, de tudo que você tem além dele. Isso quer dizer que a soma de todas as cargas que eu tenho sem ele, tecnicamente, precisa chegar ao que tem nele, tá? Além disso, quando eu faço uma instalação bem feita, de acordo com a norma, que eu deixo circuitos extras, esse disjuntor também precisa abranger esses circuitos extras, que hoje não faz parte da instalação, tá? Não faz parte assim, você não está usando, mas que amanhã você possa usar. Então, um disjuntor geral, ele nunca pode ser menor do que qualquer disjuntor que esteja na instalação na qual ele foi colocado. O cálculo de carga dessa instalação era algo em torno de 45, 46 amperes, tá? Então, possivelmente a pessoa colocou lá, não deu uma tolerância maior, foi lá e colocou um de 50. Então, se eu tenho um chuveiro que é 32, o meu chuveiro, certamente, se tem um problema no circuito, ele vai desarmar, porque agora eu estou com a tolerância bem em cima, tá? O cálculo do chuveiro lá, dividindo potência por tensão, chegava a algo em torno de 30, tá? 30, 31. Então, 32 está no limite. Qualquer avaria no sistema, ele vai desativar. Ele vai abrir, como nós falamos na linguagem da eletricidade. O disjuntor geral da instalação precisa ser maior que qualquer disjuntor que tiver na instalação. O disjuntor geral na instalação, o que ele faz, tá? Nossa, Davi, mas para que eu preciso de disjuntor geral se eu tenho um geral lá no padrão elétrico de entrada? A gente chama de redundância da segurança. De repente aconteceu um problema na carga, vamos imaginar que o seu chuveiro deu um problema a ponto de extrapolar a corrente do disjuntor e há uma tendência de querer queimar tudo ali, dentro daquele quadro, tá? Eu já vi isso acontecer. Eu tirei um quadro inteiro, né, com os disjuntores colados, porque isso aconteceu. O que vai acontecer? O seu disjuntor do chuveiro não foi eficiente, ou o cálculo de carga e demanda não foi eficiente, ele não abriu. Quem precisa abrir, estando no mesmo circuito, estando na mesma instalação, é o geral da casa. De repente, o geral da casa também não abriu e começou a queimar tudo aqui. Quem precisa abrir é o que está lá no padrão elétrico de entrada da instalação. Você sabe por que existe essa redundância? Se esse terceiro disjuntor lá fora não abrir, o que acontece é que começa a queimar os fios da Enel lá no poste. Isso eu já vi, tá? Eu tive a oportunidade, não foi uma oportunidade muito legal, mas eu vi isso acontecendo em um hotel que eu estava fazendo parte da construção dele na Ilha Comprida, em Iguape. Tá? Falhou o primeiro, falhou o segundo, falhou o terceiro. Quando falhou o terceiro, subiu pelo ramal que é ligado na fiação da Enel
e estourou o transformador que estava exatamente naquele poste perto daquele padrão. Principal objetivo do vídeo: nunca, em hipótese alguma, o seu disjuntor do chuveiro vai ser maior que o disjuntor geral. O seu disjuntor geral precisa ser maior do que o disjuntor do chuveiro. Ah, eu tenho isso na minha casa há 200 anos, nunca deu problema. É coincidência. Mas não pode, são normas, tá? Outra coisa, organização sempre do maior de cima para baixo para o menor. Está do lado, está assim, aí fica a critério de quem está montando a instalação. Você pode vir da esquerda para a direita, você pode ir da direita para a esquerda, contando que você vai organizar os disjuntores de acordo com a maior para a menor corrente. Esse era o principal objetivo do vídeo. Sempre que possível, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.